Olá, boa noite. Boa noite. Os ministros do STF começaram a julgar nesta tarde, em conjunto, 8 ações que tratam da Lei de Responsabilidade Fiscal. Todas sob relatoria do ministro Alexandre de Moraes. Os ministros também finalizaram o julgamento iniciado na sessão extraordinária desta manhã. O plenário considerou que é responsabilidade do Estado os danos cometidos por tabeliães e oficiais de registro particulares. A repórter Carla Lucena acompanhou e ao vivo tem os detalhes para a gente. Boa noite, Carla. Olá, Érica. Boa noite para você, boa noite a todos. E olha só, esse caso dos cartórios, ele tem a ver com um erro que aconteceu no cartório de registros civis de São Carlos, município de Santa Catarina. Ao emitir uma certidão de óbito de uma mulher, o cartório acabou errando primeiro o nome dela. E por causa desse erro, o marido demorou 3 anos para começar a receber a pensão por morte que ele tinha direito. Este caso foi então para o Tribunal de Justiça de Santa Catarina, que decidiu que o Estado deveria indenizar esse homem pelos danos causados. O Estado então recorreu aqui ao STF, dizendo que quem deveria arcar com esses danos deveria ser o tabelião responsável por esse erro e não o Estado. O julgamento deste recurso ele começou durante a sessão extraordinária que aconteceu hoje pela manhã, quando votaram o relator, o ministro Luiz Fux, e outros 3 ministros, o ministro Alexandre de Moraes, o ministro Luiz Roberto Barroso e também o ministro Edson Fachin. O julgamento foi concluído na sessão desta tarde e, por maioria, os ministros decidiram acompanhar o relator, o ministro Luiz Fux, que disse que os cartórios prestam um serviço de natureza pública, inclusive são remunerados por taxas estabelecidas em lei e, portanto, então, cabe ao Estado fazer essa indenização. E olha só, a decisão de hoje do plenário do STF, ela deverá ser seguida por todos os juízes e tribunais do país na hora de julgar casos semelhantes. Vamos então acompanhar na reportagem como foi finalizado esse julgamento. À tarde, a ministra Rosa Weber disse que os cartórios realizam serviços públicos e, por isso, o Estado é responsável pelos erros cometidos por tabeliães e oficiais de registro. O cidadão, ele não pode, ele está se valendo de um serviço de natureza pública. Ele não pode viver em sociedade se ele não tiver os atos da sua vida civil todos objeto de registro. A ministra Carmen Lúcia lembrou que todos dependemos dos cartórios. E enquanto for assim, o poder público é obrigado a reparar danos causados por erros cartoriais. Enquanto dependemos de cartório e dependemos, é preciso que se afirme realmente a responsabilidade. Neste caso, temos, pela circunstância de, como disse a ministra Rosa, em que uma pessoa, como neste caso, em que, por um ato equivocado que provoque danos no seu patrimônio de bens jurídicos, acabe ficando um longo tempo sem exercer os seus direitos. Também votaram assim na sessão desta tarde os ministros Ricardo Lewandowski, Celso de Mello e Dias Toffoli. Se trata de um serviço obrigatório para o particular. O particular não pode fugir de ter uma certidão de nascimento ou de uma certidão de óbito, ou, ao transferir um imóvel, de munir-se de uma escritura pública devidamente registrada. Portanto, é um serviço público de natureza obrigatória. Atualmente, ele é um agente público. Conservou-se a denominação do serventuário, mas, na realidade, é um agente público. Pouco importa que não receba dinheiro do Tesouro, como acontece com os serventuários, quando recebem das partes os emolumentos definidos em lei. Já o ministro Marco Aurélio votou contra a responsabilidade do Estado nesses casos. Ele não responde por atos de notários e de registradores, pouco importando a receita do cartório respectivo. Os ministros ainda determinaram que o Estado tem o dever de processar o tabelião ou o oficial de registro que errou para recuperar os recursos públicos gastos com indenizações. A consultora jurídica da TV Justiça, Karina Zucoloto, está aqui e tem outros detalhes dos julgamentos da turma. Oi, Karina, boa noite. Boa noite, William. Boa noite, Karina. Além deste caso aí que a gente viu, que a Carla descreveu na reportagem dela, outro julgamento também foi iniciado hoje na sessão, né? Iniciado, mas não finalizado e ainda sem data para retomada no plenário do Supremo Tribunal Federal. O ministro Dias Toffoli iniciou o julgamento de 8 ações de controle concentrado de constitucionalidade
7 ADIs e uma ADPF e que discutem a inconstitucionalidade da Lei de Responsabilidade Fiscal, uma lei que foi criada no ano de 2000 e que serve como um código de conduta para todos os administradores no Brasil, seja no âmbito federal, estadual e municipal, dos 3 poderes, executivo, legislativo e judiciário. O principal objetivo da Lei de Responsabilidade Fiscal é estabelecer alguns limites para os gastos do dinheiro público, estabelecendo regras que esses administradores, esses gerenciadores devem ter, devendo inclusive prestar contas sobre o quanto gasta desses recursos públicos e como eles gastam. E deve haver uma prestação de contas, inclusive, e caso seja desrespeitado, haverá uma punição prevista nessa legislação. E essa lei de 2000 é alvo de diversos ataques de inconstitucionalidade, vamos dizer assim, inconstitucionalidade material. Alega-se nessas ações que foram trazidas e cujo julgamento foi iniciado hoje à tarde, que diversos dispositivos da lei estariam em confronto com princípios da Constituição e com normas constitucionais. Então, um dos limites, um dos artigos bastante discutidos e bastante atacados, e diz que há uma inconstitucionalidade, é o artigo 20, que fala de uma limitação de contratação de pessoal. Então, haveria um limite para o gasto com pessoal e que isso violaria o princípio da autonomia financeira dos estados e o princípio da violação da separação dos poderes. Esse é apenas um dos argumentos. Em uma das ações, questiona-se também uma inconstitucionalidade formal, ou seja, quando a lei foi criada, o devido processo legislativo para a criação e a tramitação do projeto de lei no Congresso Nacional não teria seguido à risca o que a Constituição determina e que isso acarretaria, consequentemente, a inconstitucionalidade da norma. Mas esse julgamento, que é já o julgamento do mérito, porque uma liminar já foi concedida lá atrás, quando a lei foi criada, mas agora vem o julgamento de mérito, deve ser retomado em uma outra sessão, porque para amanhã o ministro Dias Toffoli já determinou e os ministros já concordaram que segue a pauta que já está publicada no site do Supremo Tribunal Federal, com os julgamentos previstos para amanhã, quinta-feira, na sessão plenária. Karina, você já adiantou agora que esse assunto não deve voltar amanhã. Você destacaria, então, para a sessão dessa quinta-feira? São vários assuntos diferenciados na pauta de quinta-feira, mas tem 3 embargos de declaração num recurso extraordinário aqui do Supremo Tribunal Federal, todos da relatoria do ministro Luiz Fux, e que discute possível contradição no acórdão. Um dos embargos de declaração pede a modulação dos efeitos num recurso extraordinário em que o Supremo Tribunal Federal decidiu que incide sim o ISS nas operadoras de planos de saúde. E aí o argumento vem para saber se existe mesmo essa omissão e a possibilidade de modulação dos efeitos da decisão. Julgamento conjunto, esse é apenas 3, dos vários processos pautados para amanhã. Hoje a sessão começou pela manhã. Amanhã volta ao horário normal, no início da tarde? Exatamente. Hoje teve uma sessão extraordinária marcada para o período da manhã. Agora à tarde, sessão normal e amanhã só no período da tarde a partir das 14 horas. Tá bom, então. Obrigado pela presença aqui mais uma vez. Até amanhã.